Olá, igreja! Esse é o vídeo de apoio aos nossos pequenos grupos e também aos cultos domésticos. Aqui você vai encontrar o texto base e o tema da nossa conversa nos pequenos grupos. Você terá também a pastoral com o nosso pastor Carlos Elias. Terá também algumas perguntas de sugestão para que você desenvolva um diálogo no seu pequeno grupo e terá alguns avisos e algumas orientações. Então, assista. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse convidar alguém muito famoso para jantar na sua casa, quem é que você convidaria e por quê? Você que ainda não está participando de um PGM online, faça parte. Se o problema da distância impedia você de participar de um PGM, agora não vai impedir mais. Os PGMs, eles estão tão perto de você como o seu celular está. Então participe, tá ok? Como você vai fazer isso? Entre no nosso grupo do WhatsApp dos PGMs da nossa igreja. É só vir aqui na descrição desse vídeo que você vai ser incluído. Clicar no link lá que você será incluído no nosso grupo. Lá você terá as orientações necessárias, tá ok? Então é isso. Então vamos entrar agora no tema e no texto base com a pastoral do nosso pastor Carlos Elias. Depois nós entramos nas perguntas de sugestão, tá ok? Vamos lá. Olá, meus queridos. A nossa pastoral de hoje tem um tema muito especial. O tema que eu escolhi é uma ceia na sua casa. Nós vamos meditar nesse tema no texto bíblico da carta de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a carta que foi dirigida à igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Quantas lições podemos aprender na carta que foi dirigida à igreja de Laodiceia? É nesta carta que aprendemos que o amor de Deus age na direção de corrigir o problema. O próprio Deus vai dizer: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Apocalipse 3,19. Os juízos severos de Deus são identificados neste texto como uma afeição de Deus, um amor de Deus para produzir em nós arrependimento. É nesta carta que aprendemos a confiar que Jesus Cristo e Deus o Pai estão assentados num trono. E a Bíblia diz mais, que essa mesma graça, assentar-se num trono, será concedida à sua igreja no futuro. Veja aí Apocalipse 3:21. Deus, queridos, está no trono controlando tudo. É nesta carta que aprendemos que existe um fervor, que Deus não se agrada. É uma fé que dá náuseas no Senhor. Uma igreja morna que pensa que é rica e de nada tem falta, veja versículo 12, mas na realidade, aos olhos de Deus, ela é pobre, míope, cega. É esse tipo de fervor que sempre se dirige para o próximo sem qualquer expressão de misericórdia. É a típica perfeição de quem acredita que é a própria régua capaz de medir o outro. Veja lá o versículo 17. Como dizes? Em lugares desse tipo, Deus ficou do lado de fora. O próprio Deus chega a dizer: eu estou à porta e bato. Queridos, Jesus quer entrar. Vamos abrir as portas das nossas casas. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, diz ele, eu entrarei em sua casa. Ouvir a voz de Jesus hoje significa tudo e mais um pouco. Faz toda a diferença. São tantas vozes, tantas opiniões, tantos protestos, tantas posições que muitas vezes deixamos de ouvir a voz mais importante, a voz de Deus. Note que a condição repugnante da igreja de Laodiceia não apagou o amor de Jesus. Não deixe passar essa oportunidade. Se você abrir a porta, Jesus vai entrar em sua casa. Ele vai cear com você e você com ele. Apocalipse 3:20.
A carta é desconfortável, pois narra a típica situação incômoda em que você ou é quente ou é frio. Apocalipse 3,15. O convite de Jesus foi para que a igreja rompesse com o estado intermediário inaceitável e passasse a viver o calor da comunhão com Ele. É na sua casa que Jesus Cristo quer entrar e cear. Na sua casa Ele está do lado de dentro ou do lado de fora? Na ceia judaica, se numa casa a família fosse pequena, a orientação bíblica era repartir o cordeiro, dividir o cordeiro pascual. A ceia da Páscoa nos ensina hoje uma rica oportunidade de exercitar o que chamamos de solidariedade. Esse é também um ensino presente na ceia, na visão do Antigo Testamento. A ceia memorial precisa ser um momento em que cada cristão, examinando-se a si mesmo, coma do pão e beba do cálice, disposto a anunciar a morte de Jesus Cristo até que Ele venha. Até a volta de Jesus, as pessoas discutirão muito ainda sobre forma e lugar. Mas, queridos, a hora vem e o dia vai chegar, em que nem neste monte e nem naquele adorareis o Pai. Será preciso adorá-lo em espírito e em verdade. João 4:24. O ensino já foi transmitido por Jesus. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa, a sua igreja já se aprontou. Apocalipse 19:7. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:9. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Então, levando em consideração tudo isso, o texto base, o tema e a pastoral que acabamos de ouvir do nosso pastor Carlos Elias, elabore um diálogo construtivo no seu pequeno grupo. Lembre-se, o seu PGM e também o seu culto doméstico não é uma pregação e nem um monólogo. A ideia é desenvolver um grande diálogo, um diálogo abençoador com as pessoas que ali estiverem, tá ok? Como você vai fazer isso? Você faz isso através de boas perguntas. Elabore boas perguntas. E eu vou te deixar aqui 3 perguntas de sugestão para que você possa levar para o seu pequeno grupo, tá ok? Para desenvolver um diálogo legal. Então, a primeira pergunta é: e você, como está? Trancado dentro de casa, ou seja, na quarentena. Se Jesus colocasse um termômetro espiritual em você, qual seria a temperatura? Frio, quente ou morno? Perceba, como vimos no capítulo 3 de Apocalipse, na carta à igreja de Laodiceia, Jesus ele faz um diagnóstico da igreja, né, dessa igreja de Laodiceia, e percebe que essa igreja ela não estava nem quente e nem fria. Essa igreja ela estava morna. E ele diz que estava a ponto de vomitá-la, né? Causando náuseas nele. Mas perceba que dentro dessa figura de linguagem, a gente pode entender que essa igreja, o problema dela não era estar distante de Cristo. O problema dela não é de heresias, né? Não é de falsos mestres, uma teologia ruim ou até mesmo problemas morais. O problema central da igreja em Laodiceia era estar morna, ou seja, indiferente, satisfeita com o estado que estava. E Jesus identifica essa falta de fervor nela. Nós podemos pontuar, digamos, 3 temperaturas de uma pessoa, temperaturas espirituais. Nós podemos enxergar em uma pessoa um coração ardente, ou seja, aquela pessoa fervorosa. Podemos ver também alguns corações frios e também tem outros, o coração morno. Nosso fervor espiritual, ele está sempre em um constante perigo de enfraquecer. Esse braseiro
ele precisa estar sempre alimentado, né? Cutucado, soprado. Assim como a gente faz um churrasco, a gente precisa cultivar nosso espírito para que ele esteja sempre aceso, pegando fogo, entende? Mas o problema de muitos é o medo ao fanatismo, né? As pessoas às vezes confundem um fervor espiritual com o fanatismo, que são completamente diferentes e opostos. O fanatismo é um choque do coração com a mente, né? É como estivesse fazendo um choque de opostos. É o desprezar da consciência, é o desprezar da lógica em favor de uma chama acesa no coração. Já o fervor espiritual é a mente sendo incendiada pelo coração, não sendo opostos, entende? Mas um alimentando o outro. Perceba, a verdade de Deus é a consciência em brasas, em fogo. É a lógica em brasas. Então, não há oposição, há uma junção que juntas elas ficam incendiadas para a glória de Deus. Outro ponto muito importante que Jesus destaca nesse texto é que ser morno é pior do que ser frio. Perceba lá no texto. A indiferença espiritual é pior que a frieza espiritual. E aí, qual é a sua temperatura espiritual e por quê? Como não deixá-la esfriar ou ficar morna? Leve o seu grupo a conversar sobre isso, tá ok? A segunda pergunta é a seguinte: e na sua casa? Pensando na vida cristã e na intimidade com Deus e no culto doméstico, Jesus está do lado de dentro ou do lado de fora? Jesus, ele está na sua casa ou só num templo da primeira igreja batista de Campo Grande? Jesus está com você ou só num pastor, num líder que você admira, o líder da sua igreja? Jesus, ele se faz presente no seu relacionamento com as pessoas ou somente no seu relacionamento no meio religioso? São perguntas difíceis, né? E claro, é para uma reflexão particular. Mas o que eu quero que você busque levar o seu grupo a uma reflexão sobre como Jesus se apresenta no versículo 20 de Apocalipse 3. Ele primeiramente diz que está à porta e bate. Ou seja, ele não está distante, ele não está... pelo contrário, ele está perto. Ele não está indiferente à sua vida. Ele se mostra interessado em entrar. Lutero ele vai dizer que é como se ele estivesse batendo na tua consciência, na sua consciência para poder entrar e fazer morada. Alguns dão ouvidos e abrem a porta, enquanto outros não abrem por achar que não precisam de ajuda. Perceba algo muito importante. Embora Cristo tenha toda a chave, ele prefere bater na porta. Leve o seu grupo a conversar sobre esse versículo que é riquíssimo, ok? A terceira e última pergunta é a seguinte: autoexame. Que visão você tem sobre você mesmo? Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. A igreja de Laodiceia, ela se achava assim, ela se achava em perfeito estado. Ela não se enxergava, mas na verdade ela não era nada daquilo que ela imaginava sobre ela mesma. Na verdade, ela se encontra em uma condição de indiferença diante a realidade do reino de Deus.
né? E você se encontra assim ou está com um fervor contagiante ao ponto de atingir outras pessoas? A igreja em Laodiceia, ela não sabia da sua condição real. Pelo contrário, ela se achava uma coisa, mas na verdade ela era outra, totalmente diferente. Mas isso acontecia porque provavelmente ela não buscava fazer um autoexame. E você busca fazer isso? Você busca olhar para você e perceber e tentar analisar de forma cuidadosa se você está quente, frio ou morno? A pergunta que eu quero que você leve ao seu pequeno grupo, né, dentro desse contexto é: o que fazer quando se achar frio? O que fazer quando se achar morno? E claro, o que fazer quando se perceber quente? Leve o seu pequeno grupo a conversar sobre isso de forma rica e abençoadora. Tá ok? É esse o meu desejo, é essa a minha oração. Essa foi a dica da semana. Até a próxima. Fique com Deus, fique na paz.